Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 16ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, esse evangelho é muito comum para todos nós, pois nós já o ouvimos várias vezes. E é claro, a explicação não é outra porque foi o próprio Jesus que, se a gente fosse continuar a leitura desse evangelho, o próprio Jesus é quem explica esse evangelho. E ele fala que a semente é a palavra de Deus, que a semente é a palavra de Deus semeada nos corações. E existem vários tipos de corações pelo qual essa semente é semeada. Meus irmãos, minhas irmãs, o que isso significa para nós? Significa que Nosso Senhor não faz acepção entre pessoas. Significa que Ele lança sua palavra, seu amor, a todas as pessoas. E depende da pessoa se vai ou não acolher, se vai ou não desperdiçar essa semente. A semente é uma só para todos. A semente é a mesma para todos, de mesma qualidade. O negócio está no terreno. Às vezes, a gente acha que a gente é um terreno bom, um terreno fértil, e de repente nós nos deparamos com sentimentos pejorativos. Eu não sei se vocês já pensaram, se vocês já tiveram esse sentimento nos seus corações, né? De raiva, de rancor, de mágoa, de sentimentos ruins no seu coração. E eu fico pensando assim comigo, falei, nossa, a gente acha que a gente é bom, que a gente é um coração bom, que a gente é um terreno fértil para a palavra de Deus, mas quando a gente vai ver, nós mesmos nos traímos. Ou então, quando você está lá na pastoral, trabalhando, cuidando das coisas de Deus, e de repente você se pega, né? Não querendo fazer as coisas, ou então fazendo tudo de meia boca, fazendo tudo pela metade, com má vontade, fazendo tudo de qualquer jeito. E aí eu fico pensando assim em meu coração, será que Deus precisa disso? Será que Deus gosta dessas migalhas que a gente oferece para Ele? Não é assim que funciona. Nós precisamos entender, todos nós precisamos entender que ninguém é obrigado a nada. Nas coisas de Deus, ninguém é obrigado a nada. Por isso que a semente é lançada em certos tipos de terreno, e aí vem passarinhos e comem, vem os espinhos e sufocam, o terreno é arenoso, até que por fim acha um terreno que enfrenta as dificuldades do dia a dia, da vida, que enfrenta tudo para poder recuperar, para poder produzir frutos. Tanta coisa bonita pode ser feita. Eu fico aqui pensando em meu coração. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu conheci muitos padres bons.
Nossa, na congregação eles eram, claro, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos nossas imperfeições, mas eles eram tão valentes, eles eram tão fiéis, eles eram tão bons naquilo que eles faziam. E um bocado já morreu, outros ainda estão lá, né, na luta, trabalhando lá com o meu povo, enfrentando as durezas do dia a dia, junto com o povo. Eles não abandonam o barco, né? E aí eu recebi uma mensagem que um deles está voltando, né? Está voltando para a sua terra, já com 86 anos, certamente por questões de saúde, para poder ter pelo menos um fim digno, né? E aí eu fico pensando assim, nossa, como eles foram corajosos, como eles tiveram tudo, todos os motivos para desistir, mas não desistiram. Deram sua vida, gastaram sua juventude, gastaram tudo para poder estar ali com o povo, participando, cuidando, integrando, criando comunidades. É chegado o momento de dizer adeus. É chegado o momento de ir embora. Que beleza! Quantos frutos eles produziram! Quantos frutos o coração deles produziram na vida das pessoas. Quantas pessoas casadas, batizadas, crismadas, quantas comunidades formadas, quanta beleza. Mas eles não fizeram isso sozinhos. Eles tiveram a grandeza de alma, eles tiveram a capacidade, o dom de cativar as pessoas de forma tal que as pessoas trabalhavam com eles. Muitas também já morreram, né? Uma boa parte dessas pessoas também já se foram. E aí eu fico pensando, e esses padres, essa juventude que está chegando agora? Será que é um terreno fértil mesmo para poder essa palavra de Deus continuar sendo lançada nos corações? Essa, eu vou dizer para vocês com muita caridade, essa é uma das coisas que mais me angustia, que mais me preocupa. Nós estamos perdendo pessoas valentes, pessoas guerreiras, e está chegando um time de pessoas novas, pessoas com um novo jeito de ser, com uma nova dinâmica, com tudo. Mas aí eu me preocupo por quê? Porque será que eles vão aguentar o rojão? Porque hoje nós estamos nos tornando tão sensíveis, né? Nós estamos tão melindrosos, tão sensíveis. Qualquer coisinha nós já abandonamos a pastoral, nós já não queremos mais participar do grupo que a gente frequentava, a gente já não quer mais ir nem na missa. Né? Qualquer coisinha, fulana falou uma coisa que me ofendeu, fulana olhou para mim atravessado, fulana não me agradeceu do trabalho que eu fiz e ninguém elogiou, fulana, e aí começa aquela brigaiada, aquela ficação de raiva, uma confusão que você fica, meu Deus do céu, tudo terreno arenoso, tudo terreno espinhoso, cheio de espinhos, tudo terreno de fácil acesso para os passarinhos comer a semente. Porque o terreno fértil, ele não só produz os frutos, mas ele garante os frutos. Por mais que eu sofra, eu tenho que chegar até o final da minha missão. Não é assim não. O fruto, ele tem que ficar lá, ele tem que produzir. Não é simplesmente dar o fruto. Claro, às vezes a gente produz um fruto e esse fruto cai de podre. Cai de podre. Por quê? Porque não teve ninguém para colhê-lo. E isso é ruim. Quando a gente trabalha na pastoral e aí você produz muito fruto, mas depois você olha, você produziu tanto fruto, mas não tinha quem colhesse. E aí começam a cair de podres, de podres. Aí você fica, nossa, meu trabalho foi tudo jogado fora. Meu trabalho foi todo desperdiçado. Então, por isso que nós que estamos trabalhando, nós que somos da Legião de Maria, do apostolado, dos casais vicentinos, da catequese, qualquer que seja a pastoral que você frequenta, então nós não podemos desanimar, não. Nós temos que produzir os frutos, mas nós também temos que fazer com que as pessoas venham colher esses frutos. Porque não adianta só produzir o fruto se não tem quem vem colher, se não tem quem vem aproveitar deles. Então, meus irmãos, minhas irmãs, os frutos precisam ser produzidos, mas também precisam ser consumidos. Por quê? Porque senão eles vão morrer com a gente. É nos frutos que se encontram as sementes. Então, se as pessoas também não levam para casa esses frutos,
Então a semente não vai poder sair, não vai poder ir para outros cantos, não vai poder ir para outros terrenos. Então nós temos que ficar com eles, né? Vocês já aprenderam, não sei se vocês já ouviram aquela explicação de que os passarinhos comem as frutas e à medida que eles vão voando, eles vão levando as sementes para outros terrenos. E assim, o fruto do nada aparece lá naquele meio daquele mato, daquela floresta, daquele campo, né? Então assim deve ser cada um de nós. Nós devemos comer do fruto da palavra de Deus e sair por aí levando esse fruto para outros lugares que talvez não conhecem, não têm experiência, ou talvez conhecem, mas de um outro jeito. Então, a gente levando esse fruto para eles, eles vão experimentar um novo fruto, um novo sabor. E esse fruto é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus cai no nosso coração. E ela não deve ficar só com a gente, não. Ela tem que ecoar, tem que chegar nos outros corações, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Então, onde você for, ecoe, faça chegar até o coração deles essa palavra de Deus. Faça chegar ao coração deles essa palavra que não pode ficar adormecida em nossos corações. Então, tenham todos um ótimo dia, fiquem com Deus e Nossa Senhora e até amanhã, se Ele assim nos permitir.